futuros e futuras canadenses, hoje nós vamos fazer a segunda parte daquele vídeo de perguntas idiotas que os gringos fazem, mas eu vou transformar em perguntas engraçadas que os gringos fazem, né? Pra dar um tom assim mais leve, mais engraçado para o vídeo. E eu vou falar só 2 casos meus e o resto vai ser os casos que vocês colocaram nos comentários no vídeo passado, que eu vou deixar o vídeo aqui. Ou é aqui? Ai, eu não sei onde é que é. Olha só, gente, esse aqui é o meu cachorro, o bebê cachorro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar o meu cachorrão. Oi, cachorrão lindo. Cachorrão, meu bebê kiwi linda. Lembrando que se você gosta desse tipo de vídeo, quer ver uma parte 3, tem que dar joinha aqui no canal e fazer a sua inscrição também aqui no canal. E lembrando também que brasileiro também faz pergunta idiota com relação a gente de tudo quanto é canto, não é só eles que fazem. Com relação a gente, não importa que a gente é o 6º maior país do mundo, que a gente tem grandes riquezas e o diabo a 4, que a gente tem o melhor futebol do mundo, não importa. As pessoas não sabem nem onde fica o Brasil no mapa às vezes, tá? Então, para. O vídeo é pra ser um vídeo de curiosidade, pra ser um vídeo engraçado, né? Pra gente saber o quanto os canadenses ou os gringos de uma maneira geral sabem sobre o Brasil. Não é pra denegrir a imagem de ninguém. E por último, se você tiver ouvido alguma pergunta idiota / engraçada de algum gringo e querer que eu fale num próximo vídeo, é só deixar aqui embaixo que eu vou falar. Então vamos lá, a primeira pergunta que eu ouvi depois daquele vídeo foi assim: é verdade que toda brasileira faz aquele Brazilian Wax, que é a depilação total de virilha? Aí eu falei, não. Por quê? Ué, então por que é Brazilian Wax? Então, é porque a brasileira, ou brasileiro de uma maneira geral, eu acredito, assim, não gosta muito de pelos, é muito higiênico, não sei o que, tanto é que a gente toma aí uma média de 11 banhos por semana. Aí a galera que ele olhou falou assim, o que? 11 banhos por semana? Mas por que isso? Eu falei, então, nosso país é muito quente e tal. Claro, tem lugares, né, que neva, faz frio e tal, mas normalmente é um país muito quente e a gente tem essa herança dos índios. Aí eu falei assim, não, mas eu venho do Irã e lá também é muito, muito quente e a gente só toma 3, 4 banhos por semana. Então tá bom, então a culpa é dos índios, só dos índios. E a segunda coisa que me perguntaram foi, você vai pelada pra praia? Aí eu fiquei pensando assim, pelada pra praia, por que estão me perguntando isso? Eu falei, olha, eu não vou pra praia porque eu preciso manter o meu bronzeado gótico. Mas mesmo que eu fosse pra praia, eu provavelmente iria assim de biquíni, de maiô e tal. Mas por que você pergunta isso, né? A gente tem que saber por que você pergunta isso. O que você está pensando sobre o meu país para perguntar uma coisa dessa? Assim, é porque eu achei que todas as praias no Brasil fossem de nudismo. Tá bom. Ok, não são. Tem algumas, não são todas. A maioria eu acho, inclusive, que não é. Agora eu vou ler pra vocês as histórias que vocês contaram, né? Pra gente, né, saber um pouco mais sobre o que os gringos pensam sobre a gente. A Evelyn falou assim: uma vez eu estava passando uma temporada na casa da minha avó nos Estados Unidos e na academia que eu frequentava, a recepcionista me viu mexendo no iPhone e ela pegou e comentou comigo que era legal eu ter comprado um celular lá e que os meus amigos iriam ficar com inveja. Aí eu falei, do que você tá falando? Quase todos os meus amigos têm um iPhone, não é grande coisa. Aí ela me soltou mas vocês têm iPhone no Brasil? E eu disse, sim, por quê? Aí eu tive que ouvir uau, eu não sabia que vocês estavam se modernizando. Aí eu arranjando os dentes soltei e eu não sabia que aqui nos Estados Unidos a informação chegava de forma tão atrasada. A Raíssa comentou assim, tinha um amigo virtual que era turco e nós conversávamos em inglês. Na época eu morava no Pará e comentei com ele que morava na região amazônica. Esse turco me perguntou se eu era índia, como que eu tinha acesso à internet e se eu morava numa casa e se tinha jacaré na rua. Fiquei com tanto ódio que perguntei se ele andava de camelo, se ele era terrorista e várias outras atrocidades só pra me vingar. Hahaha. Tipo, caraca. A Emanuela falou, me lembro de uma colega que tive na França que, ao saber que eu era brasileira, soltou uau, sempre quis conhecer a África. Tô falando que tem gente que não sabe onde fica o Brasil, gente. O Átila comentou, sobre as coisas estranhas. Em 2002, fiz um estágio perto de New York e dividi a casa com um francês. Certa vez ele me perguntou, legitimamente, se eu tinha algum problema de pele, porque eu tomava 2 banhos por dia. Tive que explicar a ele que o banho à noite era natural, pois havia passado o dia todo fora de casa, na rua e na poluição, suando, etc. E o de manhã cedo era para dar a partida, senão eu ficava com sono o resto do dia. De qualquer forma, gostava de me apresentar limpa para as outras pessoas. Detalhe, ele tomava banho 2 vezes por semana, e uma delas não era no dia que fazia aula de street dance. E é engraçado esse negócio do banho, né? A coisa do banho realmente é muito clássica. Eu perguntei uma vez para um amigo meu, eu falei,
quantos banhos por semana você toma? Ele falou, 5. Aí eu falei, que dias da semana? De segunda a sexta. Aí eu, que horas? De manhã. Falei, mas você não vai pra academia? De segunda a sexta? Ele falou, vou, de noite. Aí você vai pra academia de noite, você toma banho só de manhã. É. Falei, por que você não toma banho no final de semana? Porque eu trabalho numa piscina. Falei, então você trabalha na piscina, você nada com um xixi de criança e germe de gente o dia inteiro, você não toma banho quando você chega em casa. Tá bom. Não, claro, eu não perguntei isso, mas eu fiquei pensando, né? Assim, tá bom, então, ok. A Call Me Crystal 3 falou, eu morei nos Estados Unidos e uma vez me perguntaram se no Brasil tinha banheiro. A Lívia AZ falou, em dezembro uma pessoa me disse, fiquei sabendo que no Brasil é verão agora. Nossa, brasileiro gosta mesmo de ser diferente. Nesse momento eu fiquei em dúvida se era uma piada ou burrice mesmo. Aí quando eu comecei a explicar a razão, a pessoa me respondeu, é verdade, eu nunca me lembro dessa linha do Equador. Nunca fui em nenhum país do sul e nem tenho vontade. São tantas vacinas que tem que tomar antes. Enfim, gente sem noção a gente encontra em todos os lugares, não é mesmo? A Sabrina comentou que foi pro Chile e ouviu o seguinte, nossa, mas como você é branca, pensava que os brasileiros eram negros. Aí ela também comentou que no Canadá perguntaram pra ela no primeiro inverno dela. É o seu primeiro inverno na vida, né? Sendo que ela é de Santa Catarina. A Janaína G falou, quando eu fiz intercâmbio nos Estados Unidos, o host dad me levou pra fazer inscrição na academia. Aí a mulher da academia virou pra mim e disse, que legal, temos muitas meninas da América do Sul aqui. Quando estávamos no carro, voltando pra casa, ele soltou, nossa, como a moça da academia é tonta. Ela falou que o Brasil fica na América do Sul. Aí, eu dei um sorriso amarelo e falei, mas o Brasil fica na América do Sul. A Fernanda falou, quando eu morei no Canadá, um rapaz me falou, você é brasileira? Você deve ser muito boa em arco e flecha. Deve ter achado que eu caçava pra comer. Outra situação foi, vocês moram em árvores no Brasil? A gente ouve esse negócio e pensa, meu Deus, o que essas pessoas pensam da gente? O Voiture, acho que é Voiture, falou assim, quando a falecida Carmen Miranda morou nos Estados Unidos, uma vez lhe perguntaram o que você faz quando as cobras passam por você na rua? Ela respondeu com ironia, quando as cobras são conhecidas, eu cumprimento. A Maria Luísa Silva falou, moro em Toronto e já me perguntaram por que desistir de gente negra no Brasil. Eu dei uma aula de história pra criatura e mesmo assim ele não entendeu. Eita pé! A Helena Sampaio falou que ela já ouviu a seguinte frase, você é brasileira, mas não gosta de carnaval e nem sabe sambar? Tipo... Eu sou. Brasileiro, não gosta de carnaval, não sei sambar, também não gosta de futebol. E até pouco tempo atrás também não gostava de farofa, então... O Eu Crio falou, as perguntas mais tipo, que eu ouvi foram, você é tão branca, quando você vai pro Brasil você fica mais escura? Ou, nossa, você deve estar adorando morar em um país civilizado e seguro como o Canadá. Me pergunto se eles não se tocam que perguntas do tipo podem ofender às vezes. O Douglas Edi falou, eu tenho um amigo virtual nos Estados Unidos e falei que moro no Pará, um estado totalmente amazônico, e ele me perguntou como eu descobri que existia os Estados Unidos. Eu só não mandei segurarem meu jacaré porque eu sei respirar. A Bea Veiga, falou assim, uma vez uma francesa comentou, aqui é capitalista porque estamos no Ocidente, não é igual ao Brasil. Eu falei pra ela, você acha que o Brasil é um país oriental? Você precisa viajar mais e conhecer o mundo melhor. Gente, é muito impressionante como tem gente que não sabe onde fica o país no mapa. Caraca. A Brisa Ferreira falou, eu moro na França e cada dia uma pergunta mais idiota que a outra. Eu estava almoçando no refeitório da cantina e não comi o ovo. Eles ficaram tipo, oxe, por que você não come ovo? Aí a outra respondeu, no Brasil não existe ovo. E eu fiquei com a cara no chão. O Breno Silvestre falou, Kitty, quase esqueço de contar 3 perguntas bem absurdas que me fizeram vindas de estrangeiros. Uma foi que a pessoa me perguntou se a capital do Brasil era a Argentina. Eu disse que a Argentina era um país. Prontamente ele respondeu que se confundiu e perguntou se era Buenos Aires a nossa capital. No que eu falei que a capital era da Argentina. Ele não dava nem tempo de eu dizer o certo e disparou que era São Paulo. Aí consegui explicar cada uma das coisas. Outra vez, quando eu estudava inglês, entrei em um chat para praticar a escrita e o reading. Numa conversa, um nova-iorquino me perguntou se eu não me incomodava de andar sempre de botas. Achei estranho e perguntei por que eu deveria andar sempre de botas, dizendo que andava variado, com chinelo, tênis, sapatos, dependia da ocasião. Aí ele disse, e você não tem medo das cobras na rua? O terceiro veio me perguntar se aqui a gente tinha macacos pelas ruas mesmo, como no episódio dos Simpsons. Também, né? A mídia não ajuda muito, né?
O Matheus falou assim: certa vez um amigo meu de Londres veio me visitar aqui em Porto Alegre. Ele olhava para o meu apartamento e procurava algo. Eu perguntei o que ele tanto procurava na janela e ele respondeu perguntando onde estava a floresta, os bosques e até os animais. Ele falou até de tucanos. Eu ri muito disso e expliquei com toda a paciência o porquê de eu não ter uma floresta no meu quintal. A Aline Mello falou: pra mim, a pergunta mais idiota de todos os tempos sempre será quando me perguntaram se eu sabia o que era sorvete e se tinha sorvete no Brasil. Imagina se um país quente desse não vai ter sorvete, gente? O Thiago Monteiro falou: no tempo que eu passei no Canadá, as perguntas que me faziam eram basicamente sobre se eu sabia jogar futebol, e quando dizia que não, eles ficavam abismados. E quando eu dizia que nunca fui para o Rio de Janeiro, eles enchiam a boca para perguntar por quê? E eu respondia: porque eu nunca quis. E a última pergunta foi da Bianca Bringel. Ela falou: morei uns anos nos Estados Unidos, uma colega de trabalho americana me mandam: eu adoro ver o Discovery Channel e tal. Me explica uma coisa, como pode ter um buraco na camada de ozônio se na América do Sul só tem floresta? Tipo, ai. Bom, gente, espero que vocês tenham curtido o vídeo com os relatos de todos vocês e além dos meus, né? Se você tiver relatos, conta aqui embaixo, vamos ver se fazemos uma parte 3 desse vídeo. Eu vou selecionar as histórias mais engraçadas. E é isso. Um beijo pra todo mundo e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.